Da clínica de Lacan para a clínica de Freud, falando da clínica mesmo. Mas antes de falar essa diferença, eu queria explicar assim, que Freud, ele começou tratando as histéricas. Ele começou tratando as histéricas, aí ele tinha aquela curiosidade de saber de onde vinha o sintoma da histeria. Ele já era neurologista, ele estava estudando também, né? Ele foi fazer uma especialização em Paris. Quando ele percebeu o seguinte, porque ele pensava assim, não é possível que todo esse ataque que essas mulheres dão, que depois descobriu que o homem também dava ataque histérico, não é possível que esses ataques histéricos sejam algum problema neurológico. Se fosse hoje em dia e a gente tirasse uma ressonância magnética da cabeça, a gente não ia achar nada torto, nada fora do lugar, nada brocado, nenhum derrame, nenhum AVC, nada que justificasse aquilo. De repente, a mulher começava a sentir um cheiro de bolo queimado e aquele cheiro não desaparecia. Quando teve o caso de uma. Se ela ficasse surda, cega. E aí, quando Freud recebeu essa bolsa para fazer uma especialização de 6 meses fora, meu óculos caiu. Ele vai e percebe que Charcot, hipnotizando as pacientes, sumia. E ele já tinha tido um contato com Breuer. E aí ele foi, como ele foi, ficou 5 meses com Charcot e mais um mês em Berlim, na Alemanha. E voltou para Viena. Esse um mês lá ele foi estudar outras coisas, mas tudo a ver com neurologia. Às vezes, outro dia eu vi as pessoas botando assim, aquela síndrome de Tourette, como é que chama, gente? Tourette. Escreve T-O-R-E-T. Tourette. Não é? Tourette, é. Tourette. Tourette. Já existia naquela época e Freud estudou. Não é uma coisa nova agora, não. Às vezes a gente fica pensando que é novo. Desde aquela época, Freud já estudava essa síndrome. Que é tipo aqueles tiques que a pessoa vai e fala sem querer. Tem gente que chega a ficar xingando sem querer. É uma coisa assim involuntária. Então, Freud estudou isso. Ele estudou crianças com problema neurológico e voltou. Quando ele voltou, ele chamou Breuer. Breuer estava tratando daquele caso da Ana O. Só que a Ana O, ela se apaixonou por Breuer. E Breuer, a esposa de Breuer, ficou com ciúme. Ela ficou com a gravidez psicológica. Então, ele entregou o caso a Freud. E Freud continuou tratando de Ana O. E aí vai. Então, Freud começou a clínica da histeria. E a histeria é uma neurose. Depois eu vou explicar por que é uma neurose, que eu acho que a maioria aqui sabe. Mas só para reforçar. Esse vídeo vai ficar salvo. Outras pessoas que estão mais no início podem precisar saber. Então, o que é neurose? O que é a histeria? A histeria é uma neurose. Na época, Freud não chamava assim, ele dividia histeria, neurose e outras coisas. Vamos falar, esquecer as outras coisas agora. Mas depois ele percebeu que a histeria é uma neurose. A diferença é que a histeria converte para o somático, para o corpo. E outros tipos de neurose converte para outra coisa, uma angústia, uma fobia. Então, aí depois ele classificou a histeria como neurose. E o que é neurose? É quando você recalca algum conteúdo. Em vez de você pegar o conteúdo, eu estava explicando a diferença. Boa noite, Poliana. Então, assim, o que é uma neurose? O que é uma histeria? Que a histeria é uma neurose? É quando você recalca um conteúdo. Então, digamos, a pessoa estava na idade muito, seja de muitos desses exemplos aqui. A pessoa estava muito novinha, e aí a pessoa sofreu um trauma, ela não suportou aquilo, recalcou, aquilo foi para o inconsciente, ficou ali abafado, ela esquece do que aconteceu, não vai lembrar. E quando passar do tempo, no dia que ela relembrar, aquilo vai soar para ela ou um prazer que com vergonha, ou uma coisa insuportável demais para conceber. E aí ela vai recalcar de novo, mas só que aí vai parar, boa noite, Poliana, vai parar no corpo. Então, ela converte e vai parar no corpo.
corpo. E Freud ficou tentando explicar isso através do neurônio. Dizer que a energia era desviada do neurônio para não sei para onde ia para o corpo. Então, aí as mulheres davam ataque. Mas não era só isso. Era o seguinte, naquela época as mulheres eram muito também reprimidas. Elas eram muito reprimidas, aquelas roupas cá em cima. Elas não podiam demonstrar o desejo. Às vezes tinha alguma com desejo de um homem, com vontade de namorar com um homem, mas o pai dizia, não, você vai casar com o que eu quero. Ficava com aquilo recalcado. Então, quando elas davam as histerias dela, elas botavam, às vezes, levantavam a saia, puxava a roupa para fora, era assim. Então, tinha todo um processo, esses ataques. Hoje em dia, então, depois descobriu que homem também dava ataque, mas a mulher era mais. Então, hoje em dia ainda existe histeria? Existe. Só que na psiquiatria chama outra coisa, transtorno de conversão. Tem hoje pessoas também que ficam cegas e de repente vai descobrir que foi um trauma, que foi por causa do marido, que foi um relacionamento conturbado, e aí faz tratamento e fica boa. Só que Freud, depois, ele vai separar psicose, neurose, psicose e perversão. Então, a psicose já é diferente. Aquele conteúdo ele não é recalcado. Aquele conteúdo ele é insuportável para a pessoa. Ela projeta para fora. É assim que chama em Freud. Projeta para fora. Quando ela projeta para fora, o que é que acontece? Não é em mim, não foi comigo. Aí agora, se for paranoia, ela vai começar a achar que está ouvindo vozes de que alguém está querendo matá-la. Alguém está perseguindo. Se for, ó, a neurose o quê? A paranoia é uma psicose, certo? A paranoia é uma psicose. Mas nem toda psicose é uma paranoia. Pode ser uma psicose diferente. Digamos, a pessoa fica vendo, como esquizofrenia, ficar vendo gente tendo alucinação. Ela pode, de repente, estar aqui assistindo televisão e dizendo assim, olha aquele homem, o repórter está dizendo para matar fulano. Ou ela pode virar para a televisão e dizer, o repórter está dizendo que é para me casar. Então, assim, é fora da realidade. Então, por isso que é projetado para fora. A pessoa não recalca. Então, é projetado para fora e a pessoa passa ou ouvir vozes, ou ter alucinação. Mas aquilo que a pessoa sofreu, ela não vai dizer assim, não foi comigo, é coisa externa. Aí tem alucinação e tudo. Então, eu falei, neurose, recalca, psicose, projeta para fora. E perversão, o sujeito, ele não passa pela castração. Por quê? Não passou porque não quis passar. O que é essa castração? O que quer dizer a castração? A castração, para Freud, teorizar sobre a castração, ele pegou um mito, o mito do complexo de Édipo. Mas, na verdade, assim, o que ele queria explicar com esse mito é que é como se o ser humano, em uma determinada fase da infância, tivesse, assim, aquela coisa, o que é certo, o que é errado. É certo eu namorar com meu pai, é certo eu namorar com minha mãe. Isso não acontece conscientemente. Ou possa ser até que alguma criança tenha alguma lembrança desse tipo, mas isso ocorre na base do inconsciente. É certo eu matar, não é certo, aí ela vai ganhar o não. As crianças desde cedo começam a ganhar o não. Lacan fala que é atravessado pela linguagem, mas Freud vai dizer que ele foi castrado. A castração para Lacan diz assim, ele foi atravessado pela linguagem. Já Freud fala assim, ele foi castrado, sofreu a castração, a interdição pelo pai. Que interdição é essa? O filho, digamos, diz assim, eu estou crescendo, eu vou casar com minha mãe. Às vezes fala até em brincadeira, não é desejo sexual de verdade. Se eu quero minha mãe para mim, mas ele vem e entende que a mãe tem outras coisas para fazer do que além dele. Então, aquele que o castra simbolicamente é o pai, porque o pai vem como dissesse assim, essa mulher é minha, você vai ter que procurar a sua. Mas isso tudo sendo inconsciente. Aí essa linguagem que Lacan fala que o sujeito foi atravessado. Ou se tu pegar minha mulher, eu te corto o pinto. Isso aí é a castração para Freud. Então, quando o sujeito ele é castrado, ele sofre essa castração, no sentido de ninguém cortou nada, mas ele sofreu uma interdição, você não pode isso. Né? Diz ali
que ele sofreu a castração. Então, ele diz, não posso, ele não vai ser um perverso. Já o perverso, ele recebeu esse não, mas ele não está nem aí. Ou ele não passou pela essa castração, não tinha um pai presente, não tinha uma figura paterna forte, ou ele não ligou. Então, ele não liga para a lei. Ele fala assim, para eu ter o meu prazer, eu vou infringir a lei. Eu vou fazer o que eu quiser. É por isso que o perverso, ele não tem barreira no sentido, se o gozo dele... Mamãe não pode entrar aqui não, tá bom? Aqui agora não pode. Aí, assim, se o... Fecha, por favor. Desculpa, minha gente, que meu filho foi entrando. Na hora que eu chamei ele, que o assunto estava mais leve, ele não quis vir. Agora que entrou pesado. Então, assim, se o sujeito, como aquele homem que foi preso, se ele disser assim, no eu dele lá, eu sinto prazer me masturbando com a mulher morta, ele vai fazer isso. Se ele disser, sinto prazer me masturbando com uma mulher sedada, como aquele homem, ele vai fazer isso. Se ele falar assim, eu sinto prazer pegando criança, ele é o pedófilo perverso, ele vai fazer isso. Então, para ele não nem enxerga aquilo como vergonhoso. Tanto é que essas pessoas, quando são presas, confessam na maior frieza. Então, isso é o perverso. Só que a gente aqui, o que é que aconteceu com Lacan? Que Lacan, ele era psiquiatra. Ele começou a estudar, não foi a neurose, nem a histeria, e nem foi o perverso. Ele começou a pegar os paranoicos, que é psicótico, psicose, e começou a atender lá no hospital de psiquiatria. Então, bom, Lacan era um psiquiatra, Freud era um neurologista. Pronto, vamos deixar Freud para lá. Lacan era psiquiatra. Ó, se ele era psiquiatra, e já estamos nos anos mais avançados, né? 1950, 1900 não sei quanto, vamos botar assim, ou até menos um pouco que isso, as coisas já estão um pouco mais avançadas, os hospitais psiquiátricos continuavam internando pessoas, eles internando. Então, Freud vai e ele tem encontro com uma paciente chamada Aimee, paranoica. Ela tinha uma paranoia. Então, Lacan começa a estudar a paranoia. Só que aí Lacan vai dizer assim, essa castração para Freud, Lacan chama assim, que o nome do pai é aquele que vem interdita, que interdita a criança. Em Freud, aquela castração, o nome do pai para Lacan representa aquele que interdita a criança e diz: você não pode, essa mulher é minha, você vai ter que, quando crescer, ter a sua. É o nome do pai. E a criança, em vez de ser castrada, ela é aquele sujeito barrado, que é um S com uma barra. É o sujeito barrado. É o sujeito que foi o quê? Interditado pela palavra, atravessado pela linguagem. Que linguagem é essa? Ó, a gente sabe que a criança ali, quando está pequena, ela começa a tomar os não, e nessa hora ela recebe o não. Não, isso não pode, isso não está certo. Então ela é barrada pela linguagem. Então, para Lacan, o nome, né, do mecanismo de defesa que sofre uma pessoa que tem psicose, o paranoico é uma psicose, é foraclusão, porque ele disse assim que não achou esse termo projeção o mais, como é que eu vou dizer assim, mais certo. Freud chamou de projeção. Lacan vai dizer que não achou esse termo muito certo. Por quê? Você lembra de um projetor? Quando você usa um projetor, o projetor está ali na parede. Uma imagem vem do aparelho e projeta para fora no, na parede. Ou no. Esqueci o nome, data show. Aquele projetor. Então, assim, para Freud, ele chamou de projeção. Eu até entendo porque Freud falou isso, porque assim, o trauma está dentro de nós, mas se de repente foi para fora, é como se tivesse saído, né? É como saiu. Saiu de quem? Veio do ar, veio do satélite? Não. Lá ele, eu não, mas digamos, saiu de dentro de mim, saiu de mim. Projetou para fora e comecei a ver a alucinação. Mas Lacan disse assim, ó, se a pessoa está vendo coisa para fora,
Então, não é projeção, não estou projetando, é foraclusão. E botou esse nome. Então, o mecanismo de defesa do neurótico é o recalque. Desceu e não lembra. Depois volta. O retorno do recalcado. O retorno do recalcado vai voltar como fobia, neurose fóbica. Vai voltar como doença, sintoma, a, a histeria. Vai voltar como angústia, neurose de angústia. Hoje em dia, assim, a gente sabe que as palavras referidas, assim, como é que eu vou dizer, com referência a psicopatologias, a nomenclatura da psicanálise é diferente da nomenclatura da que usa na psicologia e que se usa na psiquiatria. A gente não fala muito de neurose. Uma neurose de angústia a gente chama de depressão. Uma neurose fóbica a gente chama de fobia. E o DSM-5, ele já teve revisão. Acho que tem um DSM agora, não sei se é R, é alguma coisa, né? Eu resumo de ser verdade. Então, assim, se a gente quiser saber como andamos essas doenças, a gente tem que ir para o DSM-5. Porque o psiquiatra não vai chamar neurose de angústia, neurose fóbica, histeria. A gente teria que estudar, e a gente vai ter matéria isso para frente. A gente tem que estudar esse nome de doença, dessas do psico, como é que eu vou dizer? Doenças psicológicas, a gente não chama assim também. Então, tudo isso tem uma nomenclatura. Quando a gente vai para a paranoia, né, é esse negócio da foraclusão. O mecanismo de defesa é jogar para fora e ver alucinação. Então, eu me lembro de um caso que eu falei de uma paranoia que a menina lembrava. Ela lembrava o que causou a paranoia nela. Não é igual a neurose, que a pessoa esquece, não sabe por quê. A pessoa não sabe por quê, não sei quando vai fazer análise. Aí que vai lembrar, vai chorar, vai ressignificar. Mas no caso da paranoia, a moça sabia o motivo, mas ela não conseguia parar de pensar daquela forma. Ela não, a não ser se use remédio, a pessoa não consegue, assim, parar de ter alucinação, parar de ouvir vozes. Não consegue. Então, por isso que aí já é uma coisa mais difícil a psicose para tratar, porque a psicose, aí eu nem vou falar do perverso, esquece o perverso falar. O perverso já é uma coisa de natureza mesmo. A não ser se a pessoa decidir, dizer assim, eu não quero mais ser assim, alguém me socorra, porque o perverso não é uma doença, assim, não é uma doença, é a personalidade da pessoa. Então já é mais difícil. Vamos deixar para lá. Vamos focar agora na psicose. Então, é, Lacan vai desenvolver toda uma teoria para cuidar dos psicóticos e dos paranoicos. Então, sabendo disso, a gente sabe o seguinte, agora eu vou dizer a diferença, que a clínica lacaniana ela é para qualquer um também, o neurótico, o psicótico. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Então, a clínica lacaniana vai ser para qualquer um também, não é que só vai atender psicótico, não. Vai atender o depressivo, que está com depressão, vai atender borderline, sabe, gente? Isso porque hoje em dia, assim, na psicanálise, ninguém chama de borderline. Vai ter que saber aí o que é que se encaixa, mais ou menos. Eu acho que vai para o lado da psicose, eu não tô que... porque o borderline não ouve voz, não tem nada disso, não, mas o pensamento é obsessivo. Então, o que acontece? Que a diferença da clínica de Freud para a clínica de Lacan, a diferença básica é assim, que Freud, ele fala assim, que a gente precisa, assim, a gente vai para a psicanálise, fala tudo que vem à mente, e trata, e conversa, e fala tudo, e joga para o psicanalista, isso, e fala, repete, até o paciente, o cliente se dá conta, ressignifica aquilo, às vezes descobre os traumas, joga para fora, fala, ressignifica. Já fez essa parte toda aí, já está há muitos anos fazendo essa análise, ou até menos sessões, outros mais, vai chegar a hora que a pessoa se fala assim, pô, eu ainda tenho questões, porque todo mundo vai surgir questões. Mas digamos que a pessoa quisesse encerrar a sessão. Vamos encerrar a sessão, eu não preciso mais, não quero mais não, enchi. Já resolvi tudo que tinha que resolver, já resolvi o passado,
Aí, eu quero alto. Não quero mais não. Certo. Mas aí, quais são os conteúdos ainda? Eu ainda tenho vontade de fazer tal coisa, vontade de fazer tal coisa, vontade de fazer tal coisa. Isso aí é o neurótico. Que isso pode ser qualquer um de nós. Porque o neurótico, ele não mexe com a parte cognitiva. A neurose, ela não mexe com a parte cognitiva. Ou seja, assim, o neurótico, ele trabalha, o neurótico, ele estuda, o neurótico, ele tem família. Pode ser qualquer um de nós. A gente pode ter sido neurótico em algum momento, pode ser neurótico ainda. Porque às vezes a gente fica batendo, meu marido faz isso, faz isso, faz isso, eu não gosto do meu marido, eu tô chateado com meu marido faz isso, isso, isso. A gente bate na mesma tecla, mesma tecla, mesma. Então, isso é neurose. Isso é ser neurótico. Então, o que acontece? Apesar do nome ser assim feio, neurótico, parece que é uma pessoa doida, mas não é. Ela tem a parte cognitiva normal, não tem uma deficiência intelectual. Então, por ela ser neurótica, digamos que ela agora quer sua alta. Tudo bem, vai receber alta. Mas o que é que a clínica freudiana faz? Olha, você não tem que dar vazão é o que mais ou menos como se, em outras palavras, o psicanalista estivesse falando assim: você não tem que dar ousadia a seu id. Não é o id que tem que mandar você, não é suas pulsões que tem que mandar em você. Quem tem que mandar em você é você mesmo, é o eu. Então, ali, a gente ouve também o quê? O superego. Então, o ego, o eu, o supereu, que é o superego, e o id. Então, o id quer que eu faça o que eu quiser, um monte de besteira, mas o ego barra, certo? Então, ali, a clínica freudiana, ela fala o seguinte, para a gente barrar o id, a gente controlar o id, e aí a gente também dá a ouvir a voz do superego, mas tem vezes que o superego, ele é carrasco. Às vezes, quando a gente teve uma infância muito com os pais que cobravam demais, o nosso superego é carrasco. Às vezes ele quer que seja perfeito, a gente não vai conseguir ser perfeito. Então, tem tudo isso questão. Mas a clínica freudiana é mais ou menos assim. Olha, se aí luta, ego, luta, controla esse id aí, não fica muito nessa voz do superego que quer chicotear você, não. Equilibra aí e vive sua vida. Já a clínica lacaniana é a clínica que, digamos, se fosse para eu ser atendida, eu prefiro ser atendida por um freudiano. Porque eu nunca fui atendida por um lacaniano, mas é assim. Porque eles falam assim, que o psicanalista ele tem que martelar o eu. Ele tem que bater no eu. Mas não é bater, pô. Ele tem que. Então, às vezes, a clínica lacaniana está atendendo o cliente e fala assim: pronto, acabou. Aí você fala assim: ô, gente, o que foi que eu fiz? Não, até a próxima sessão. A pessoa vai sair cheio de dúvidas. Né? Vai sair cheio de dúvida. E às vezes ele faz de propósito dessa forma, para a pessoa ficar cheia de dúvida mesmo. Passar uma semana pensando: o que foi que eu falei? E aí, eu falei isso. Será que é isso que ele está querendo dizer com isso? Aí a pessoa fica ali pensando, até chegar na próxima e ser atendido. Então ali ele vai bater no eu moar. Por que esse eu moar? Esse eu moar é quando eu digo assim, fui tomar banho, é o eu. Eu fui tomar banho. O eu G é o eu que está lá dentro. É aquele eu do inconsciente. Então, a clínica lacaniana quer que aflore o eu G. Porque vai sair tudo o que está cheio de capa. Às vezes a gente pode ter uma natureza difícil, às vezes a gente se finge de boazinha para os outros, porque a gente é educado. Às vezes a gente quer ser mais selvagem, mas a gente diz assim, não, assim a sociedade não deixa. Então ele quer que aflore esse eu verdadeiro. É para tirar essas capas, até restar o eu cru, o eu ali verdadeiro, o sujeito verdadeiro. E aí ele vai dizer para esse sujeito, olha, não é que ele vai dizer assim, mas é como se também estivesse falando assim, né? Todo um ser humano tem uma falta, a gente tem uma falta, eu tenho uma falta, você tem falta. A gente tem que se haver com essa falta, não tem cura. Você vai viver assim pro resto da sua vida com sua falta. Então aprenda a viver com essa falta. Não é nessas palavras que eu estou falando, mas é como se fosse assim. Então,
eu fico assim olhando, pode ser que eu esteja errada, porque assim, eu não conheço muito da clínica lacaniana, a gente está aqui estudando junto. Eu, como eu já disse, eu sou freudiana, não sou lacaniana. Mas eu penso assim para mim, se uma pessoa vai com um ataque de pânico terrível, ainda não conversei com o lacaniano para saber o que é que ele vai fazer. Se a pessoa chegar lá mal, com um ataque de ansiedade triste, eu acho que vai sair pior. Se o homem cortar assim, tá, volte daqui a 8 dias, vai deixar a pessoa ansiosa durante 8 dias, certo? Mas quando eu vou conversar, eu vi algumas professoras ensinando, eu percebi o seguinte, que não é assim também. Eles é como a gente, que a gente, assim, cada paciente a gente investe de uma forma. Não tem aquela coisa rígida. A pessoa pode acolher uma pessoa que está com depressão, tá quer se matar, não vai cortar ela. Pô, tem que ter toda essa sabedoria, essa prática clínica, para poder saber como é que age com cada um. Só que eu acho interessante da clínica lacaniana é que, ao contrário da clínica freudiana, Freud atendeu psicótico, atendeu. Atendeu pessoa com alucinação, atendeu. Mas eu já vi que, vamos dizer assim, o que funciona com psicótico é a ideia que Lacan tem. Porque ele explica o seguinte: essa tradução toda eu estou fazendo, a gente já vai partir para o livro. É para poder ficar claro. Por que que ele diz. Por que que eu acho que ele teria melhor ferramentas, vamos botar assim que não é ferramenta, melhor manejo com o psicótico? É porque ele fala assim, ó, não sei se vocês já viram, aquele círculo, nas outras aulas eu já falei sobre isso, aquele círculo, real, simbólico e imaginário. Lembra dessa aula? Aqueles 3 círculos, está lá no Drive, um slide. Tá assim, real, simbólico e imaginário, tudo presinho. Então, o real, simbólico e imaginário do neurótico, eles são amarrados. Eles são amarrados. Se vocês assistirem o vídeo 4, que está lá no YouTube, vocês vão ver que eu falo sobre isso. Eu boto até o slide. Então, o real, simbólico e imaginário do neurótico, que é o que recalca e é o que não ouve voz, nem tem alucinação, são amarrados, real, simbólico e imaginário. Então, quer dizer que você pode trabalhar com ele da forma que a gente trabalha na clínica. Mas quando você vai para o psicótico, as tranças do simbólico e real estão presas. E o imaginário, ela tá frouxa, tá solta. Imaginário não, desculpe. É o imaginário e o real tá presa. E o simbólico, ela tá frouxa. Eu não vou entrar hoje nisso para explicar certinho, mas eu vou explicar por quê. Esse simbólico tá frouxo. Então, se você pegar um psicótico, você não vai poder fazer a clínica dele como você tratou o neurótico. Uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que age normal na vida, assim. Porque o problema do psicótico é um problema que o limita na vida, ele tem alucinação, ele vive numa realidade paralela, ele ouve vozes. Então, se ele entrar no seu consultório dizendo que ele é Napoleão, você tem que atender ele como se ele fosse Napoleão. Você não vai dizer a ele, não, o senhor não é Napoleão Bonaparte, não, o seu nome é José. Não vai poder atender ele. Vai ter que atender ele nos delírios dele, entrando no jogo dele. Se ele chega lá dizendo assim, hoje de manhã tinha uma baleia azul no meu quarto, e a baleia azul queria me matar, queria me comer, você vai ter que fazer de conta que isso é verdade. Porque se você contrariar essa realidade que ele vive, uma realidade paralela, uma realidade que não é verdade, se você contrariar, ele pode entrar num surto psicótico. E esse paciente, ele vai ter que estar também medicado. Se ele chegar no seu consultório primeiro, antes de passar por um psiquiatra, você vai indicar o psiquiatra. E depois que ele estiver medicado, ele vai voltar para o seu consultório para você atendê-lo. Então, só queria explicar isso. Agora a gente vai passar aqui para o livro. Eu vou tentar espelhar aqui. Deixa eu ver aqui. Tentar espelhar o livro. Aqui.
Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Certo, vamos lá. Sim. Tá bom, legal. Agora sim também tem uma coisa, porque eu gostei de Lacan. Quando a gente começa a estudar Lacan, a gente também começa a ver algumas coisas de Freud que a gente não estava entendendo. Então, esse livro ele começa a falar sobre alguns conceitos. E ele está falando aqui, no lado esquerdo do livro está escrito a tríade, sintoma, inconsciente e gozo. Então, ele começa aqui. Optei por lhes apresentar os dois princípios fundamentais da teoria psicanalítica de Jacques Lacan, um relativo ao inconsciente, outro relativo ao gozo. O primeiro princípio se enuncia: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E o segundo, não existe relação sexual. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente já estudou anteriormente essa parte, inconsciente estruturado como uma linguagem. Quem não estava na aula, basta ir no YouTube, pegar o vídeo e pegar o material que está no drive do grupo. Quando você entra na descrição do grupo do WhatsApp, tem um link que está escrito Drive. Se você clicar lá no grupo de Lacan, você vai entrar dentro da pasta do meu Drive, que está lá o material, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Então, se você não conseguir, você avisa quando estiver no grupo que a gente ajuda, a gente bota lá de novo o material. Mas, assim, essa parte inconsciente estruturado como uma linguagem, a gente já estudou. O segundo, não existe relação sexual. Isso aqui a gente não estudou ainda. Mas não é por isso que a gente não vai entender. Enquanto o livro a gente for lendo, a gente vai entender. Eu diria... Então, assim, essa teoria aqui que a gente está estudando é de Lacan, né? Isso é a ideia de Lacan, que não existe relação sexual. Eu diria que esses dois princípios são os pilares de sustentação do edifício teórico da psicanálise. As premissas de onde tudo decorre para onde tudo retorna. E que fundam a ética do psicanalista. Eu não sei se vocês lembram, lá no livro que a gente está lendo de Freud, O Prazer de Ler Freud, que é do mesmo autor desse aqui, J.D. Násio, ele fala que o pilar da psicanálise é o recalque, o inconsciente, ele fala ali o que é. É uns 4, mais ou menos. Já para Lacan, a gente está estudando Lacan, o principal é isso aqui, inconsciente estruturado como uma linguagem, não existe relação sexual. Então, a gente vai entender, a gente vai ler. De fato, quando o psicanalista reconhece essa posição e submete à prova de sua clínica, sua escuta é singularmente modificada por elas. Para me guiar, pretendo servir-me de um conceito, o de sintoma, que nos conduzirá inicialmente ao princípio relativo do inconsciente e depois ao relativo do gozo. Então, ele está dizendo aqui que a gente vai ver sobre sintoma, né? Depois a gente vai saber o que é gozo. Assim, por enquanto, aceitemos a tríade, sintoma, inconsciente e gozo. E formulemos imediatamente a pergunta: que é, para nós, um sintoma? Então, como ele disse, a gente vai estudar sintoma, inconsciente e gozo. Então, agora a gente vai ver sintoma. Sim, outra coisa que acontece, né? Quando a gente está estudando psicanálise, a gente não vai estudar uma teoria só. É por isso que a gente estuda Lacan, a gente estuda Freud, a gente estuda o Winnicott, estuda a Melanie Klein. Por quê? Porque a gente precisa saber de tudo um pouquinho. Porque antigamente havia esse negócio assim, não, é Freud puro, pronto. Mas, por acaso, eu disse assim que eu acho a clínica lacaniana mais, como é que eu vou dizer? Os lacanianos que não me escutem, que vão ver o vídeo, acho mais radical, mas só digamos, se a gente tiver atendendo um perverso, não seria melhor, então, uma clínica que bate? Porque, assim, a gente, digamos, a gente não pode dizer, eu não vou atender uma pessoa, sendo que ela entrou no nosso consultório e está nos pagando. Claro que também a gente não é obrigado a atender todo tipo de
coisa, de tipo de. Não é coisa, como é de tipo de sofrimento psíquico. Por quê? Porque pode chegar um paciente perverso no meu consultório e eu dizer assim: oi, bom dia, qual é a sua demanda? Aí ele começa a falar, eu ouço a demanda dele. E eu vou ter que dar um suporte a ele naquele momento, né? Digamos que ele conte tudo que ele já fez e diz que ainda tem vontade de fazer, e que um dia atrás ele pegou um e fez não sei o quê. Aí eu vou ter que escutá-lo, e se eu não quiser mais atendê-lo dali para frente, eu posso indicar um colega que esteja especializado para aquilo. Mas no primeiro dia que ele chegar na minha clínica, eu não posso dizer assim: ó, perverso, vai embora e tchau, até nunca mais. Eu vou ter que ouvir, pelo menos na primeira sessão. Também pode ser que a gente se interesse em pegar o caso, cada caso é um caso. Então, sintoma é propriamente falando um evento na análise, uma das imagens através das quais a experiência se apresenta. Então, a gente agora está aprendendo sobre sintoma na visão lacaniana. Nem todas as experiências analíticas são sintoma, mas todo sintoma que se manifesta no decorrer da análise constitui experiência analítica. Então, porque assim, ó, quando a gente está ali no set analítico, a gente tem experiências de ouvir esse inconsciente, através da fala do analisando. Então, essas experiências que a gente tem de ouvir o inconsciente do paciente ou do analisando são sintoma. Porque o sintoma para Lacan não é só doença aparecendo no corpo físico. São as manifestações do inconsciente, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas ele está dizendo, todo sintoma que se manifesta no decorrer da análise constitui uma experiência analítica. Então, nem toda experiência analítica são sintoma, entendi. Então, nem todas as experiências são sintoma. A gente vai ver o que se caracteriza um sintoma. Mas todo sintoma que se manifesta dentro do setting, ele constitui uma experiência analítica. Então, tudo que se manifesta ali, qualquer coisa, um ato falho, um xiste, a relação de amor ou de ódio entre o analisando e o analista, porque ele pode transferir e ficar com ódio da gente, pode ficar com relação de amor, pode ficar com amizade, assim, achando que não pode ficar sem a gente não pode sustentar isso, mas a gente não está aqui livre para, como a gente já viu, né, tem analisando que ficou ali naquela coisa, é você que está me socorrendo, eu quero você não pode me abandonar, você tem que ser o meu psicanalista pro resto da vida, se você não ficar comigo eu não melhoro, a gente não vai sustentar isso. Mas pode acontecer, é uma transferência positiva, como a gente estudou. Quando se apaixona, quando sente um algo bom pelo analista, olha para o analista e acha, que parece com minha irmã, eu gosto de você. Agora, quando tem uma relação de ódio, você parece com meu pai, eu te odeio. É uma transferência negativa. Isso em Freud, né? Então, tudo que se manifesta ali é uma experiência analítica. Tudo que se manifesta. A experiência é um fenômeno pontual, um momento singularmente privilegiado que marca e baliza o percurso de uma análise. A experiência é uma série de momentos esperados pelo psicanalista, momento fugaz e, além disso, ideias. Tão ideais quanto os pontos da geometria. Então, ele está falando assim, o que é essa experiência, né? São momentos esperados pelo psicanalista. São tudo ali que ocorre. Então, ideais quanto aos pontos na geometria. Então, ele está dizendo que é tão certo como se fosse uma matemática, uma geometria. No entanto, a experiência não é somente um ponto geométrico abstrato. Tem também uma face empírica, eu diria até sensível, uma face perceptível pelo sentido, que se apresenta como um instante que o paciente diz e não sabe o que diz. Então, essa parte aí sensível que ele está falando, né, quando o paciente diz e não sabe o que diz. É o momento do balbucio, ali onde o paciente gagueja, o instante que ele hesita sua fala e se subtrai. A gente já ouviu falar, né, que até no silêncio
o paciente está dizendo alguma coisa com aquele silêncio, né? Dizem que os psicanalistas lacanianos interessam-se pela linguagem e eles são erroneamente assemelhados aos linguistas. Então, esse erroneamente assemelhado aos linguistas, eu concordo, porque assim, quando a gente vai estudar um pouquinho de linguística, a gente está vendo que Lacan só pegou os termos, mas ele fez da forma dele, né? Ele inverteu, ele usou temas, mas embora ele tenha usado nomes da linguística, não tem a ver muito, né? A questão do que a gente já estudou anteriormente, ali que tem aquela questão do significado significante, a gente vê que em Lacan é diferente da linguística. Erroneamente, porque os psicanalistas não são linguistas. O psicanalista certamente se interessa pela linguagem, mas se interessa unicamente no limite em que a linguagem tropeça. Então, o analista não é que ele se interesse por qualquer linguagem, é a linguagem subjetiva, é a linguagem do sujeito do inconsciente. E ele está dizendo também na linguagem que tropeça. Ficamos atentos aos momentos em que a linguagem se equivoca e a fala derrapa. Se equivoca e a fala derrapa. Tomemos um sonho, por exemplo. Atribuímos mais importância à maneira como o sonho é contado do que o sonho em si. Então, aqui na clínica lacaniana, como ele está falando, Freud ali, ele desvendava a maior parte das coisas que estavam no sonho. Mas aqui ele está dizendo que a maneira como é contado conta mais do que a forma, do que. Não, desculpe. Tem mais importância a maneira como o sonho é contado do que o sonho em si. Se aquela pessoa contou aquilo chorando, se a pessoa contou com aquilo com angústia, então é ali que vai dizer, aqui está a raiz do problema. E não apenas a maneira como é contado, mas principalmente ao ponto exato do relato em que o paciente te duvida e diz, não sei, não me lembro mais, talvez, provavelmente. Então, por acaso, a pessoa está contando um sonho, e você pergunta assim, você acha que esse leão poderia ser seu pai? Eu sei que a gente volta muito a pai e mãe, né? Parece que o pai e mãe são os monstros do mundo, mas assim, é porque a clínica, realmente, a clínica de Freud, ela investiga o passado. Ela é uma clínica que investiga mais o passado. A clínica de Lacan é passado, presente e futuro, e o presente ali no set analítico, né? Então, assim, vamos dizer, eu que estou dando esse exemplo, porque às vezes eu estou sem um exemplo melhor para poder dar. Então, digamos que eu sonhei com um monstro, sonhei com um leão. Você acha que esse leão quer dizer que é aquele seu ex-marido? Você acha que no seu sonho quer dizer isso? Então, se a pessoa fala assim, eu não sei, não lembro mais, talvez, provavelmente, isso aqui é mais importante do que o conteúdo do sonho. Porque quando a pessoa hesita, quando a pessoa gagueja, quando a pessoa acha que não é, pode ser que ali é que seja. E é nesse ponto que chamamos a experiência, a face perceptivo da experiência, um balbucio, uma dúvida, uma palavra que nos escapa. Como a gente viu nas outras aulas, né? É aquela metáfora, é a metonímia. A metonímia às vezes fica um buraco no discurso, é isso aí que quer dizer. Isso quando a face é empírica. Passemos agora à face abstrata da experiência analítica e completemos nossa definição. Então, essa parte que a gente viu aqui, desses tropeços, dessa dúvida, é a face empírica. Agora vamos à face abstrata da experiência analítica e completemos nossa definição. Eu tinha dito que a experiência constituía o ponto limite de uma fala, o instante em que a fala fracassa. Mas nesse momento acrescento, onde a fala fracassa, aparece o gozo. Aí aqui
tem coisas que em Lacan a gente vai ter que depois, em outra aula, aprender mais sobre gozo. Mas eu creio que aqui no livro mesmo ele vai desenvolver. Aqui, como ele pergunta, por quê? O que é gozo? Então, talvez a gente não precise fugir muito do livro. Eu ia ler esse livro antes, mas não tive tempo. Eu tinha dito que a experiência constituía o ponto limite de uma fala, o instante que a fala fracassa. Mas, nesse momento, acrescento, onde a fala fracassa, aparece o gozo. Vamos marcar isso aqui no nosso pensamento. Onde a fala fracassa, aparece o gozo. Esse gozo tem a ver com pulsão, não tem a ver com sexo. Então, estamos agora instalados num registro radicalmente diferente. Saímos da ordem empírica do sensível para entrar na elaboração teórica. Então, quando aparece esse gozo, a gente está entrando na elaboração teórica. A teoria analítica postula efetivamente que, no momento que o paciente é ultrapassado por seu dito, surge o gozo. Por quê? O que é o gozo? No momento em que o sujeito ele é ultrapassado por sua palavra, mas por uma palavra que gagueja ou que fica na indecisão, é que surge esse gozo. Deixemos momentaneamente de lado essa pergunta para voltar a ela quando abordarmos o segundo princípio sobre a inexistência da relação sexual. Você vê que ele disse que não vai falar sobre gozo agora, só vai falar sobre gozo quando ele falar sobre a inexistência da relação sexual. Ele talvez aqui ele vai querer dizer o seguinte: a relação sexual não é que não existe o sexo. Talvez ele vá atrelar aqui alguma coisa com relação ao gozo e à pulsão. Vamos ver, né? Vai ficar esse aberto aí para quando ele tratar sobre isso. Vamos trabalhar, por enquanto, o conceito de sintoma. Então, assim, se vocês voltarem lá para o índice, vocês vão ver que cada índice cuida de alguma coisa. Então, agora ele está falando de sintoma. Vamos trabalhar, por enquanto, o conceito de sintoma e enveredemos pelo caminho do primeiro princípio, que, como veremos, afirma que o inconsciente é um saber estruturado como uma linguagem. A gente viu nas aulas passadas que o inconsciente é um saber estruturado como uma linguagem. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Formulemos novamente a pergunta: o que é um sintoma? Sabemos comumente que sintoma é um distúrbio que causa sofrimento e remete a um estado doentio do qual constitui a expressão. Então, assim, sintoma é um distúrbio que causa sofrimento e remete a um estado doentio do que constitui a expressão. Mas na psicanálise, o sintoma nos surge de maneira diferente de um distúrbio que causa sofrimento. Vamos pensar num sintoma de uma gripe. Ele está falando aqui de ciência, né? Da medicina, digamos. Um sintoma de uma gripe, vamos botar assim. Sabemos comumente que o sintoma de uma gripe, vamos pensar assim, em uma doença mesmo, é um distúrbio que causa sofrimento. Claro, uma gripe causa muito sofrimento. Ou Covid, por exemplo. E remete a um estado doentio do qual constitui a expressão dessa doença. Mas em psicanálise, o sintoma nos surge de maneira diferente de um Covid e de uma gripe, que causa sofrimento. Ele é, acima de tudo, um mal-estar que se impõe em nós, além de nós, e nos interpela. Um mal-estar que escrevemos com palavras singulares e metáforas inesperadas. Uma vez alguém falou assim, numa aula, eu acho, foi uma das professoras que falou assim, ó, como é que a gente sabe se uma pessoa precisa ou não de análise? Se ela tem ou não um distúrbio? Se ela se sente mal com aquilo, se ela sofre com aquilo, ou se ela causa sofrimento aos outros. Então, vamos dizer que uma pessoa seja perversa, mas ela não causa mal nem a ela, e nem ela sofre com sua perversidade. Ela não causa mal a ninguém, não faz ninguém sofrer,
E nela sofre com a sua perversão. Então ela não é, vamos dizer, ela não tem um distúrbio a ser tratada. Agora, no momento em que ela tem um mal-estar, que ela sofre psiquicamente, ou que ela faz mal a alguém, isso é um sintoma na psicanálise. Um mal-estar que descrevemos com palavras singulares e metáforas inesperadas. Então, aqui, né? Mas quer que seja um sofrimento, quer uma palavra singular para dizer o sofrimento, o sintoma é, antes de mais nada, um ato involuntário, produzido além de qualquer intencionalidade, de qualquer saber consciente. Então, a gente pode ver em Freud o sintoma como sintoma histérico. Um sintoma histérico, um sintoma que aparece no corpo físico, mas para Lacan, que o sintoma é qualquer sofrimento psíquico, um sofrimento, uma palavra, uma metáfora. Mas esse sofrimento psíquico, ele acontece de forma involuntária. A pessoa que está com angústia, ela não está com angústia porque ela quer, né? A pessoa que está com pensamento obsessivo, ela não está com pensamento obsessivo porque ela quer. É produzido além de qualquer intencionalidade, não há intenção de se fazer isso. E de qualquer saber consciente. Não tem a ver com o consciente, tem a ver com o inconsciente. É um ato que menos remete a um estado doentio do que um processo chamado inconsciente. Então, esse sintoma não quer dizer tanto como uma doença, um estado doentio, mas está relacionado com um processo do inconsciente. Um sintoma é para nós uma manifestação do inconsciente. Então, esse sintoma aqui, a gente poderia dizer, em Freud, que é um conteúdo recalcado, que aparece. A gente poderia chamar em Freud que é o retorno recalcado, que é a angústia que aparece, que é o sonho, que é o xiste, o ato falho. Em Lacan, ele está chamando de sintoma. Um sintoma reveste 3 características, figura 1. A gente não vai deixar passar muito para poder não ficar tarde. Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente vai só até aqui, essa figura 1. Então vamos lá. O sintoma é para nós uma manifestação do inconsciente. Um sintoma reveste 3 características, figura 1. Vamos dar uma olhadinha nessa figura, só porque eu estou curiosa. Vamos lá. Signo está aqui, significante, saber inconsciente, S2. Então, aqui tem a teoria de Jacques Lacan. Signo, a gente sabe que o signo é formado por significado e significante. Significante, S1, é como se fosse o primeiro significante. A gente, quando analisa o discurso do paciente, a gente não analisa um único significante. Se uma pessoa entrar no set analítico e falar assim, banana, maçã, leão, falar só uma palavra e não falar mais nada, não tem como você analisar. Porque um significante sozinho não é algo que a gente possa analisar. Então, é por isso que às vezes a gente vê assim, S1, S2, S3 em Lacan, porque ele está querendo dizer assim que o discurso do sujeito é constituído de vários significantes. Então, o S1 é como se fosse o primeiro. É aquele lá que está latente, ele está oculto, é o que faz manifestar o sintoma. Então, significante S1, aí vem aqui, sintoma, característica do sintoma e o gozo. Então, a característica do sintoma é o quê? A maneira de exprimir meu sofrimento. Quais são essas características do sintoma? A maneira de exprimir meu sofrimento, a teoria sobre a causa do meu sofrimento, o analista faz parte do meu sintoma. E aqui, gozo. Vamos ver por quê. Ele vai destrinchar isso aqui para a gente. Então, a maneira como o sintoma se manifesta é a maneira como eu exprimo o meu sofrimento. A teoria também chama de sintoma, a teoria que fala sobre esse sofrimento. Por isso que ele falou que era empírico e teórico.
Empírico, né, a forma que ele se manifesta. Teórico é o que Lacan teorizou sobre um sintoma. E o analista faz parte do meu sintoma. A gente vai ver como. O gozo. O gozo está com essa seta para o sintoma. E aqui a gente está aqui. Saber inconsciente é o S2. É algo que está oculto, está no inconsciente. O inconsciente estruturado como uma linguagem, porque o psicanalista vai desvendar a linguagem do sujeito para chegar nos seus problemas que estão inconsciente. Então a gente está estudando nesse capítulo que ele começou falando, ele falou assim, ó, que a gente está estudando o sintoma, o gozo e não existe relação sexual, mas que por enquanto ele estaria focando no sintoma. Então ele bota aqui, figura 1, a tríade, sintoma, saber e gozo. É uma tríade. Por quê? É uma tríade? Porque a gente está aqui, sintoma, o saber inconsciente e o gozo. Agradeço, Fernando Byron Carrochano, por sua colaboração na disposição gráfica dos esquemas. Vamos voltar lá para cima agora que ele ia falar da figura. Um sintoma reveste 3 características. Figura 1. A primeira é a maneira como o paciente enuncia seu sofrimento, os detalhes inesperados do seu relato, e, em particular, suas palavras ditas de improviso. Então, o cliente chega lá, ele está com angústia, ele não sabe o que é. Então, ele chega lá e fala assim: ah, fulana, psicanalista, eu tô com muita angústia, não sabe de onde vem essa angústia, eu não consigo mais trabalhar, eu acordo de manhã, estou com essa angústia. E ali ela gagueja, ela fica indecisa. As palavras ditas de improviso, né? Na psicanálise, o paciente pode até ensaiar em casa. Chega lá no analista, eu vou dizer tal e tal coisa. Mas é importante que a gente diga o quê? Fale sem censura, fale sem vergonha, fale sem me esconder nada, fale o que vier à sua mente. Não é para ensaiar, o paciente não é para ensaiar, ele pode até ensaiar o que ele vai dizer, mas aí que seja mais livre possível. Porque também tem uma coisa, a gente sabe que existe a resistência, porque o conteúdo do inconsciente não quer aparecer. Mas vai ser pior para o paciente, porque quanto mais ele demorar de falar o que realmente tem que ser dito e ficar escondendo, vai ficar mais difícil, porque o psicanalista não tem bola de cristal. A gente não tem como descobrir as coisas se a pessoa não falar. Então, penso, por exemplo, numa analisanda. Ele agora vai trazer um exemplo prático para a gente. Penso, por exemplo, numa analisanda que comunicou sua angústia ao atravessar a ponte e disse: é muito difícil eu ir, não consigo, a menos que esteja acompanhada. Reticências. Então, aquela mulher ela tinha uma angústia de atravessar uma ponte e disse: é muito difícil eu ir, não consigo, a menos que eu esteja acompanhada. E ficou reticente. Às vezes, não consigo atravessar sozinha quando vejo do outro lado da ponte a silhueta de um policial ou de um guarda uniformizado. Às vezes consigo atravessar sozinha. Entendi. Ela às vezes consegue até ir sozinha, mas quando ela vê que lá do outro lado da ponte tem a silhueta no fim da ponte, lá do outro lado, de um policial, um guarda uniformizado, é estranho, né? Se a gente for pensar que a gente vai dizer aqui tem alguma coisa. Porque assim, se fosse um medo só de altura ou de ponte, aqui tem alguma coisa no passado dela, escondido. Eu poderia pensar assim que algo ocorreu numa ponte. Porque quando ela vê uma figura de proteção do outro lado, ela consegue passar. Pois bem, nesse caso, é o detalhe do homem uniformizado que me interessa, mais do que a angústia fóbica em si. Então, aqui, esse homem aqui que tem que escrever esse livro, o J. Denazio, ele é um psicanalista. Ele trouxe um exemplo de uma paciente dele que tinha medo de atravessar a ponte. E ele falou assim, que quando ela via um policial do outro lado, até que ela conseguia atravessar sozinha. Então, tem alguma coisa aqui a ver com essa figura masculina, seria uma figura que denota uma autoridade, uma proteção.
Então, é isso que ele disse, né? Se fosse um sonho isso aqui, não é mais assim muito a ver o que ela sonhou, mas a forma como ela contou, né? A segunda característica do sintoma é a teoria formulada pelo analisando para compreender seu mal-estar, pois não há sofrimento na análise sem que a pessoa se pergunte por que está sofrendo. Então, esse sintoma ele traz uma segunda característica, que o analisando compreende que esse seu mal-estar, o que é que tem a ver esse seu mal-estar? Pois não há sofrimento na análise sem que a pessoa se pergunte por que está sofrendo. Então, ali, mesmo que ela não saiba ali por que que ela está sofrendo, há essa pergunta: por que é que eu fico com medo de atravessar a ponte? Por quê? Eu não sei o motivo. Isso está no inconsciente, está recalcado, né? Mas por que é que eu tenho medo de atravessar a ponte? Então, tem uma pergunta. Assim como Freud destacava a presença nas crianças de uma teoria sexual infantil, constatamos que o paciente também constrói sua teoria inteiramente pessoal, sua teoria de bolso, para tentar explicar seu sofrimento. Então, assim, ela tenta dar nome àquilo que às vezes não tem como dar um nome. Ela está tentando teorizar. Olha, ela não sabe por que que. Imagine você tem medo de atravessar a ponte. Você vai chegar com uma queixa para o seu psicanalista. Você não entende nada de psicanálise. Você vai chegar e falar assim: bem, boa tarde, boa tarde. A psicanalista, né? Fala assim: o que é que lhe trouxe aqui, Maria? Aí Maria vai falar assim: bem, doutora, ou Joana, o nome da psicanalista, não sei. Bem, fulana, eu tô aqui porque eu não sei explicar, eu tenho medo de atravessar a ponte, isso tá me trazendo uma angústia. Às vezes eu não posso ir para o trabalho, eu tenho que ir atravessar, ir para outra rua. Às vezes, quando eu tento atravessar uma ponte, eu não consigo, eu travo, eu dá um medo, dá uma angústia. E ali ela tenta teorizar sobre aquilo. Bem, mas eu consigo atravessar com outra pessoa, se a pessoa me der a mão, se a pessoa segurar no meu braço, ou se eu sentir ali que a pessoa está me protegendo, vamos dizer assim. Ah, tem mais alguma coisa também. Eu me lembrei. Se eu ver um policial do outro lado da ponte, me dá uma segurança, eu atravesso até sozinho. Então, ela tenta fazer uma teoria daquilo que ela está sentindo, né? O sintoma é um acontecimento doloroso, sempre acompanhado da interpretação pelo paciente das causas de seu mal-estar. Ora, isto é fundamental. Então, como eu disse assim, ó, o sintoma para Freud é aquela doença que manifesta no corpo, a histeria, o nariz que ficou dormente, a perna que ficou dormente. Para Lacan, o sintoma é essa fobia, é essa coisa que o cliente sente e não sabe explicar por que sente. Ora, isto é fundamental. Então, a interpretação pelo paciente da causa do seu mal-estar é fundamental. Tão fundamental que quando, numa análise, nas entrevistas preliminar, por exemplo, o sujeito não é espicaçado por seus próprios questionamentos, quando não tem ideia da razão de seu sofrimento, cabe então ao psicanalista favorecer o surgimento de uma teoria, levando o paciente a se interrogar sobre si mesmo, né? Aí aqui, por acaso, se o paciente chegou aqui dizendo, eu tenho medo de ponte, não travessa. Aí o psicanalista, seja freudiano ou lacaniano, não importa qual dos dois, ele vai fazer o quê? Faz sentido para você que quando você vê uma figura de autoridade do outro lado, você consegue atravessar? Ele vai dizer sim, é verdade, eu não tinha reparado. Aí ele fala assim, aí pode ir fazendo mais perguntas. Para quê? Para levar o paciente a fazer uma teoria sobre isso. Então, levando o paciente a se interrogar sobre si mesmo. Só que a clínica freudiana, ela faz mais perguntas do que a clínica lacaniana. Mas aí eu não vou ficar falando muito da diferença entre as clínicas, não, porque a gente está mais com foco no estudo do livro.
Então, só vou ler mais um pouquinho aqui, só para poder terminar o parágrafo. Mas, à medida que na análise o paciente interpreta e diz a si mesmo o porquê de seu sofrimento, instala-se um fenômeno essencial. O analista se transforma progressiva e imperceptivelmente no destinatário do sintoma. Olha bem, aquilo que é dito por psicanalista, ele diz no começo, sem saber o motivo, cheio de dúvida, mas à medida que na análise o paciente ele consegue interpretar e vai dizendo de si mesmo o porquê de seu sofrimento, instala-se um fenômeno essencial. Isso aqui é transferência de Freud. O analista se transforma progressivamente e expectativamente no destinatário do sintoma. Por que destinatário do sintoma? Porque aquele analisando está jogando sobre o psicanalista o sintoma, o seu sofrimento. Aqui. Sintoma, característica do sintoma. A maneira de exprimir meu sofrimento, chama também a teoria que fala sobre o sofrimento, e o analista faz parte do sintoma. É isso aqui que ele está falando. Então, o analista. Deixa eu ver, pronto. Agora aqui. Quando mais explico a causa de meu sofrimento, mais aquele que me escuta torna-se o outro do meu sintoma. A gente sabe que esse o outro, com O maiúsculo, é um lugar que é ocupado, pode ser ocupado pela mãe, pode ser ocupado pelos sujeitos supostos saber, porque é um outro com A maiúsculo. Então, quanto mais eu explico a causa de meu sofrimento, mais aquele que me escuta torna-se o outro do meu sintoma. É sobre sobre aquele outro que eu coloco as minhas questões. Nas outras aulas passadas eu expliquei que esse o outro com O maiúsculo é o pequeno outro, é um O pequeno, aliás, é um A, porque em alemão ou é em em francês. Em francês, outro é escrito com A, out. Então, e ele também botou por causa da questão de ser a primeira letra do alfabeto, a letra A. Então, há um outro com A minúsculo e há um outro com A maiúsculo. Esse outro com A maiúsculo pode ser a nossa mãe, porque a gente detém, quando está bebê, detém nela aquele que cuida de nós, a gente está na dependência dele. Pode ser o psicanalista, porque a gente vê nele o sujeito suposto saber, então é um outro com O maiúsculo. Então, esse sujeito suposto saber é o psicanalista, porque a gente supõe que ele sabe mais que a gente está confiando nele para resolver nossas demandas, sendo que as nossas demandas vão ser resolvidas em conjunto, não é o analista que vai resolver nossas demandas. Então, você tem aí a terceira característica do sintoma. O sintoma conclama inclui a presença do psicanalista. Então, esse sofrimento psíquico que eu tenho, eu jogo sobre o psicanalista. O psicanalista. Deixa eu só ver uma coisa aqui para ver se dá para a gente já encerrar. Sim. Então, aqui. Ele conclui aqui o seguinte: que a gente tem a terceira característica do sintoma. O sintoma conclama e inclui a presença do psicanalista. A gente parou aqui na página 15. Aí na próxima aula a gente deixa eu parar a gravação, a gente vai